Bom dia meninas. Bom dia. Muito bom dia! Está começando agora o nosso Papo da Manhã, nosso programa diário para conversas leves e cheias de conteúdo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. O programa de hoje traz um assunto sério. Vamos falar sobre diabetes, uma doença que atinge milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E quem vai nos ajudar a entender melhor o tema será a nutricionista Mariana Cirelli. Afinal, quem tem diabetes pode tomar refrigerante diet? Fique ligado porque a gente vai desmistificar alguns mitos sobre a alimentação. Se você tem dúvidas sobre diabetes, escreve pra gente no @Papo da Manhã. Hoje também é dia do quadro Papo de Cozinha com a chefe Suelen Rigoletto. Qual será o prato de hoje, Suelen? Bom dia, Karine! Hoje eu vou fazer 2 receitas cheias de equilíbrio e muito sabor. Porque é de equilíbrio que a gente precisa na vida, né? Então a gente vai ter uma entradinha inspirada na Espanha, com toque de México. E você aí, você gosta do clássico e famoso carbonara? Pois hoje você vai aprender uma releitura deliciosa desse prato italiano, mais leve, mas sem perder aquele sabor que a gente respeita. Fica com a gente porque o Papo da Manhã está só começando! Vamos agora falar sobre um assunto que preocupa milhões de brasileiros: a falta de insulina no nosso país. Pois é, Bruna. Entidades médicas alertam que já há desabastecimento da medicação em várias regiões. Segundo especialista, a culpa seria de falhas na cadeia de suprimentos global. O Ministério da Saúde diz que está trabalhando para normalizar o fornecimento, mas na prática, muitas farmácias e unidades de saúde relatam a escassez do medicamento. E esse é um problema ainda mais grave quando a gente olha os números do diabetes no Brasil. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 6º país no mundo com maior número de casos. São mais de 10% da população vivendo com a doença. Ficamos atrás apenas dos gigantes, como a China, Índia e os Estados Unidos, Paquistão e a Indonésia. A maioria dos casos por aqui de diabetes são do tipo 2, aqueles associados ao envelhecimento e aos hábitos alimentares. Falando em hábitos, uma pesquisa da Faculdade de Medicina da UFMG trouxe um alerta importante. O tempo que a gente passa em frente às telas pode estar contribuindo diretamente para o alimento dos casos de diabetes. É isso mesmo, o estudo ligou o uso excessivo das telas a uma rotina mais sedentária e a alimentação menos saudável, fatores que aumentam o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2. Obrigado pelas informações, Bruna e Karine, com certeza dados importantíssimos. E para falar um pouco sobre os hábitos alimentares, como isso influencia, vamos receber aqui a nutricionista da Associação de Diabetes Juvenil, Mariana Cirelli, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença. Muito obrigada, Mari. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruna. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Prazer tê-la conosco. Mari, a gente trouxe aqui no nosso noticiário, né, justamente essa questão dos hábitos alimentares. De que forma que isso influencia no aumento do diabetes? Se a gente estiver falando principalmente do tipo 2, né, que a gente consegue ver uma concentração maior de casos aqui no Brasil, ele está relacionado aos hábitos de vida que essa pessoa vai ter. Então, não só relacionado à alimentação, mas o sedentarismo, né, que seria a prática de atividade física diária, né, não é aquela ida na academia 2 vezes na semana. Então, é uma frequência diária de pelo menos 40 minutos de atividade. A alimentação, então, hoje em dia a gente começa a consumir muitos alimentos ultraprocessados. Então, isso também vai impactar no aparecimento do diabetes, porque a gente sabe que a gente vai estar exposto a alimentos que têm uma concentração maior da glicose, né, do carboidrato, e isso vai levar ao aumento da produção de insulina. Então, pode ocasionar uma falha. Tem parte genética, então a genética também, eu brinco que é um fator que a gente não consegue alterar. Né? Então, tudo isso são pontos que podem favorecer o diagnóstico do diabetes no futuro. Mari, uma dúvida, falando em hábitos de vida, né? Falando nos hábitos do cotidiano, há uma grande diferença? E qual é essa diferença entre quem tem diabetes tipo 1 e o tipo 2?
tem sim uma diferença, tá? No caso do diabetes tipo 1, é uma doença autoimune, então o que leva ao aparecimento, né, o diagnóstico do diabetes tipo 1 são as células betas pancreáticas que são atacadas, então a gente brinca que os soldadinhos começam a atacar essas células do pâncreas e aí acaba a produção de insulina. Então, no caso do tipo 1, a gente não tem a produção de insulina e pode acontecer na parte da infância e na adolescência, tá? Então, a gente até associava muito ao diabetes juvenil, porque esse diagnóstico se dava até aos 17, 18 anos. Hoje em dia, a gente já tem alguns casos, como, né, a medicina está cada vez estudando mais, está se desenvolvendo, a gente tem alguns casos um pouquinho em pessoas mais adultas, né? Mas isso é autoimune, então não vai ter a influência da parte genética, né? Então, se eu tenho algum familiar com diabetes tipo 1, não significa que eu possa ter ou que algum parente mais próximo possa ter. Já no tipo 2, a gente tem uma resistência à insulina. Então, a gente pode ter a produção de insulina ou não, né? E a genética influencia. A gente brinca de 5 fatores no caso do tipo 2. Então, vem a genética, vem a parte da alimentação, hábitos de vida saudável, então a prática de exercício físico. Tem também a parte do sono, se a gente tem uma rotina de sono adequada. Isso tudo vai influenciando para esse aparecimento. Se a gente tem alguma doença pré-existente, então no caso de hipertensão, colesterol alto, isso tudo também influencia no aparecimento. Então, Mari, para quem é possível prevenir diabetes tipo 2 controlando bem a alimentação? Sim, a gente tem, né, assim, uma parte que a gente fala de estagnar a doença, né? Então, a gente tem casos do pré-diabetes também, que pode se tornar o diabetes tipo 2. Isso tudo a gente vai prevenir antes. A gente previne com a alimentação. Então, a alimentação, ela é principalmente, né, muito falada por conta dos mitos, das verdades que a gente tem em relação ao cuidado que a gente precisa ter para auxiliar no diagnóstico ou mesmo prevenir esse diagnóstico. A gente tem noção que em torno de 10 anos antes a gente já consegue estar prevenindo esse diabetes, né? Então, se a gente tiver atenção nesse pré, é muito importante para não ter o diagnóstico. Uma coisa que ajuda no pré, né, é saber o fator genético. Qual o peso do fator genético? Olha, ele é alto, a gente calcula em torno de 40% a 50%, dependendo da situação da pessoa, né? Então, a gente vai levar em consideração muito a idade, isso também a gente conta, né? Então, além da genética, tem a parte da idade. Idade a gente não consegue alterar, né? Então, é algo que a gente sempre vai estar somando pontos. Então, ele é um fator muito importante, a parte genética, principalmente até se foi uma gestação que já teve o diabetes gestacional, isso também vai influenciar no diabetes tipo 2 ao longo da vida. São pontos importantes de atenção. Ô Mari, quando a gente fala sobre o índice glicêmico relacionado à alimentação, eu queria que você explicasse um pouquinho em relação a isso, né? Por que é tão importante falar sobre esse assunto? Claro. O índice glicêmico, ele vai ser o quê? A quantidade que essa glicose que tem no alimento vai subir na nossa glicemia, né? Que seria o açúcar que a gente tem no sangue. Isso acontece com qualquer pessoa, tá? Não é algo que vai acontecer somente com quem tem diabetes. Então, a gente tem essa variação glicêmica depois de consumir determinados alimentos. Quando a gente está falando do diabetes, a nossa preferência por alimentos de baixo índice glicêmico, né? Então, o que acontece? Baixa a quantidade de açúcar, baixo açúcar que vai ter contido no próprio alimento, isso vai influenciar no controle da glicemia. Então, a gente faz essa escolha. Mari, você falou da escolha dos alimentos, e aí eu lembrei aqui, Bruno, quando a gente vai no mercado, a gente fica ali talvez olhando as embalagens, tem muito marketing, muita propaganda ali, você costuma comprar pela embalagem também, colorido, às vezes ali na própria embalagem tá dizendo, produto saudável, produto orgânico, esse é o produto que faz bem. Exato. E aí você opta por esses também, Bruno? Olha, eu preciso começar a fazer mais isso, viu, Mari? Preciso começar a ter esse cuidado, tá? Mas temos perguntas, né, Karine, da nossa audiência? Sim, temos perguntas de vários telespectadores. Inclusive, Mariana, muito obrigada. Vamos colocar aqui produção. Bom, aqui do Matheus Machado de Osasco. Com que frequência preciso comer ao longo do dia para manter o nível de açúcar regulado? Deus, isso é uma dúvida muito importante, tá? A gente tem esse questionamento principalmente em consultório, né? Qual que é a nossa rotina alimentar? Então, quantas vezes eu tenho que comer? Tenho que comer de 3 em 3 horas, por exemplo, para manter esse nível adequado? Isso eu vou falar que depende, tá? Vai depender muito
do estilo de vida que a pessoa leva, se é uma pessoa que pratica exercício físico ou não. Então, isso influencia muito para a gente saber qual que é o tempo certo da alimentação. Então, Importante acompanhamento. o importante é ter um acompanhamento para entender qual é a necessidade, né? Porque eu posso ter uma Bruna, o Bruno. É muito individual. É né? muito individual, tá? Mas a gente precisa evitar longos períodos de jejum, né? De forma geral, a gente evita esse longo período de jejum, porque a gente estando em jejum, né? Assim como a gente tem que manter esse nível de açúcar, ele também cai. Então, pode ser que a gente ficando em jejum, a gente não tenha a quantidade adequada de açúcar. E tem mais pergunta aqui, Mariana, da Alexandra. Pessoas com diabetes podem fazer atividades físicas intensas? Há restrições? Podem fazer, inclusive a gente tem atletas de alta performance que têm diabetes, então é importante essa prática de exercício físico, mas claro que a gente precisa ter atenções. Então, conforme a gente vai praticar atividade física, a gente precisa ver se a frequência da nossa alimentação vai estar adequada, Sim. se a gente vai estar com suporte energético adequado, a gente precisa ter essas atenções, mas é importante fazer sim e deve fazer. Sim. E para você que quer participar do nosso quadro Papo da Manhã, pode mandar perguntas no Instagram, no @Papo da Manhã, gente. Se você tem alguma dúvida, pode mandar pra gente aqui no Instagram ou mandar aqui no nosso telefone que vai estar aqui na tela que a gente pode responder para você, ou no QR Code. E agora vamos começar um quadro que eu particularmente adoro, que é o mito ou verdade. Vamos desmistificar esses mitos, né, ou verdades que ocorrem aí na internet. E aqui a Mariana, mais uma vez aqui com a gente. Bom, Mari, a gente tem alguns alimentos, algumas bebidas aqui. Vamos tirar dúvidas sobre se é mito ou verdade. Perfeito. Começando, Mari, pela água de coco, né? Porque assim, dizem que água de coco é recomendada para quem tem diabetes, porque é natural. Afinal de contas, é mito ou verdade? Olha, vou te explicar, assim, em princípio, o porquê da água de coco, né? A água de coco, ela é ótima porque tem outros nutrientes, então a gente não avalia só a quantidade de açúcar, né, que tem outros nutrientes que compõem ela. Então, é bom pra gente repor hidratação, eletrólitos que ela possui, então vai ser benéfico pra gente. Ela é muito importante para essa reposição. Então, vale a pena investir sim na água de coco, tá? Então, seria um mito. Então, quem tem diabetes pode estar, sim, consumindo água de coco. É um produto natural, então a gente precisa avaliar se também a gente não está pegando uma muito artificial, né? De preferência que seja do próprio coco, vai ser melhor para nossa saúde. Vou até colocar aqui, Mari. Então é mito. A banana eu escuto muito falar na internet, né? Por conta de ser uma fruta muito doce. Para quem tem diabetes, é mito ou verdade? A gente tem que tomar cuidado com as moderações e os conteúdos que a gente vê na internet, né? Por isso que é importante até esse programa para alertar a população do que deve ser consumido e criar esse alerta. O que é interessante a gente ver? Quando a gente está falando de frutas, a quantidade. Então, tudo a gente precisa tomar cuidado com os excessos que a gente vai consumir. Banana, a gente tem diversos tipos, né? Tem banana nanica, prata, maçã, cada uma com tamanho. E isso influencia na quantidade de açúcar. Mas uma bananinha por dia também não vai fazer mal nenhum, nem para quem tem ou para quem não tem diabetes. Então, é um mito também, pode um mito consumir. também. Maravilha. Deixar aqui do ladinho. Mari, temos aqui o suco de laranja. Afinal de contas, é mais saudável tomar o suco ou comer a laranja? Vamos lá. Suco de forma geral, a gente está falando da fruta que é uma fruta que contém bastante carboidrato e a gente percebe um índice glicêmico dela bem elevado. Então, qualquer fruta, é melhor a gente estar consumindo a fruta, porque a gente conserva a quantidade de fibra que tem nessa fruta, né? A gente está comendo ela, então vai ter os gominhos da fruta que contém essa fibra e vai fazer com que não tenha um pico de glicose, né? Que é muito importante. Quando a gente faz o suco, o que acontece? A gente tira essa fibra. Então, acaba tendo um índice glicêmico mais rápido, né? A quantidade de carboidrato é a mesma, mas mais rápido. Até quando a gente está fazendo um suco, por exemplo, às vezes a laranja a gente vai comer uma depois do almoço, né? Fica uma sobremesa. Para fazer um suco, a gente precisa de umas 5 laranjas para fazer um copo. Então, a gente já tem um excesso, né, dessa frutose presente. Então, é sempre melhor preferir a fruta. Acaba sendo um mito, então, a questão do suco também. Maravilha, mito também. Mari, temos aqui o refrigerante diet. Perfeito. Né? Afinal de contas, para quem tem diabetes, é recomendado o refrigerante diet ou não? Um alerta, né? O refri não é recomendado para ninguém.
ninguém. Mas de vez em quando a gente tem uma festinha ou outra que a gente quer aproveitar um pouquinho. E aí a opção seria o refrigerante mesmo zero, então na versão sem açúcar. Porque ele não vai ter o açúcar, né, na bebida. Então quando a gente está falando do refrigerante zero, bebida zero, é adoçante, tá? Então, às vezes a gente sente até esse gostinho doce e fala, não, é mais doce, né, do que a versão tradicional. Não, é zero mesmo. Então, a gente vai preferir realmente, para quem tem diabetes, a versão zero. Tá? Então, é uma verdade, pode consumir. Uma verdade. Nossa primeira verdade aqui no Mito ou Verdade, né? E pra gente fechar, Mari, temos aqui a batata doce. Afinal de contas, ela é indicada para quem tem diabetes? E qual que é a diferença da batata tradicional, por exemplo? Certo. Quando a gente está falando da batata doce, ela vai ter mais fibra, tá? Então, apesar dela ter o nome doce, né, ela contém mais fibra. Então, a fibra tem esse papel super importante no controle da glicemia, porque a fibra segura a quantidade de açúcar, né? Então, ela não vai subir tão rápido na nossa corrente sanguínea, tá? Então, a batata doce, ela é indicada sim, pode ser consumida a batata inglesa também, né? Contanto que a gente coloque algum alimento com fibra no prato, mas é uma boa opção, de repente, para um café da manhã, um lanche da tarde, a batata doce é bem importante, então pode consumir também. Então, mito ou verdade? Para confirmar. Opa, então tá bom. Você sabia disso, Suelen? Oi, Bruno, sabia sim, porque na hora da cozinha a gente toma cuidado com a escolha dos ingredientes, né? E, inclusive, no próximo bloco, a gente vai fazer 2 receitinhas, utilizando o abacate e a abobrinha de baixo teor glicêmico, hein? Não saia daí, o Papo da Manhã volta já já! Estamos de volta com o Papo da Manhã e agora chegou a hora que eu adoro, a hora mais deliciosa do programa. E hoje a gente vai fazer aquele pão com tomate inspirado na Espanha, mas olha, no top eu vou usar o abacate, tá bom? Esse ingrediente aqui, ó, de baixo teor glicêmico, que vai dar um toquezinho mexicano. E depois também a gente vai fazer uma carbonara, tá? Mas é uma releitura, só uma versão que a gente, no lugar da massa, a gente vai usar a abobrinha aqui, ó, fios de abobrinha, tá bom? Então vamos começar a nossa receita? Para o nosso pão com tomate, aquele clássico pão espanhol, eu trouxe aqui umas torradas já, ó, torradinhas, e eu vou colocar para esquentar com azeite, tá? Ó, um bom azeite, tudo a escolha dos ingredientes, um bom azeite. Mas eu também já trouxe algumas prontas, tá bom? E aí a gente vai dar aquela torradinha aqui para dar aquela corzinha. E enquanto isso, eu trouxe os tomates, alguns já ralados, mas eu também posso ralar aqui mais porque o pessoal tá esperando e eles querem comer mais, tá? Então, o nosso pão com tomate enquanto a torrada está fazendo ali, eu estou ralando o tomatinho. O abacate é coisa bem simples, que você pode fazer na sua casa. E olha, é muito gostoso mesmo, tá? Então, ó, mais um tomate raladinho. Aqui. Vou deixar aqui. E depois que a gente rala o tomate, deixa eu dar uma limpadinha na bancada. Vamos virar aqui a torradinha, ó, ela já tá pegando uma cor, ó, se quiser dar um close aqui. Vou abaixar um pouquinho o fogo. Enquanto a torradinha, dá para colocar mais um aqui, ó, que eu tenho um pouco mais de gordura, então eu vou aproveitar essa gordura. E enquanto isso eu abaixo um pouco a temperatura da minha frigideira, tá bom? E nesse azeitinho aqui, nesse tomate, eu vou colocar mais um pouquinho de tomate, de azeite. É muito simples. A pimenta do reino, o sal. Já vou dar mais uma viradinha aqui. E aqui a gente tem a nossa base, ó, do molho do nosso pão com tomate. É muito simples. É realmente o tomate ralado, o sal, a pimenta e o azeite. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Pronto, temos a nossa torradinha. E agora vamos para o abacate, tá? Vou deixar aqui a nossa base do pão com tomate. Enquanto isso, vou dar uma limpadinha aqui na bancada. Ok. E olha só, o abacate, aqui eu tô trabalhando com avocado, mas você pode também fazer com abacate, que é o maior, né?
pode tanto cortar em pequenas tirinhas, ó. Ou também, se você quiser, se você não quiser fazer essas tirinhas, você pode amassar. Amassa com o garfo e depois você tempera também. A nossa toast, olha que linda. Que linda essa toast, douradinha, crocante, está pronta. Enquanto isso eu vou deixar outra aqui, tá? E esse é o truque, ó. A gente vai pegar a toast, já vou pôr num prato porque daqui já vai servir, ó. Vou colocar num prato o nosso tomate fresco, maravilhoso. Você pega um pouquinho, coloca em cima do seu pão. Aqui eu tô trabalhando com um pão, ele é mais, vamos dizer, integral. Eu escolhi porque eu adoro, né? É um pão de fermentação natural, mas você pode também fazer com uma brioche, o que você tiver em casa, tá? E depois, ó, tá vendo aqui? O abacate, depois que eu cortei em tirinhas, pra ficar bonito, né, chique, você só dá uma abaixadinha aqui, ó. Olha que bonitinho, aí ele fica em lâminas. E a gente pega com a faca mesmo e coloca por cima, ó. Tem um close aqui, olha que lindo. Vou ensinar um truque para vocês. O abacate, quando ele fica em contato com o ar, ele oxida. Então, o que a gente faz? A gente joga um limãozinho. O ácido faz que ele não fique escurinho. Então, ele tá aqui um tempinho, mas ele não perdeu a cor. E aí, gente, para finalizar, eu vou jogar mais um pouquinho de azeite. Aqui, ó, tenho que cuidado porque o bico tá grande aqui, ó. Vou jogar a pimenta, sempre temperando com sal e pimenta. Depois, eu trouxe umas folhinhas aqui, ervas, ó, de cerefólio, mas você pode pôr o que você quiser. Você pode pôr salsinha, se você tiver. Eu vou colocar coentro também, tudo higienizadinho, muito bonitinho aqui. Deixa eu cortar aqui. Eu trouxe umas florzinhas também comestível, tá? Tudo isso aqui é comestível. Mais um pouquinho de azeite, porque o azeite além dá brilho. Olha, tá soltando, soltou. E para finalizar, a flor de sal. Pronto, a nossa torrada, que é inspirada na Espanha, né? Vou dar uma limpadinha aqui no prato. Só que a gente usou o abacate. Por que a gente escolheu? Porque ele tem baixo teor glicêmico, né? E na vida tudo é um equilíbrio. E olha que comida linda. E a comida, né? Não sei vocês, mas falar de comida me faz sorrir. E olha, e o que a gente faz para manter esse sorriso lindo, né? O que a gente precisa? A gente precisa cuidar dele com carinho. E quem vai dar essas dicas pra gente de como cuidar do nosso sorriso é a nossa apresentadora do sorriso mais lindo. Vai lá, Karine! Oi, gente! Bom, você está querendo colocar aparelho, mas está adiando por conta das burocracias ou por conta do valor que não cabe no seu bolso? Então segue essa dica aqui. Na Big Smile está com a Ortofast. A Ortofast é um serviço que facilita tudo para você. Na Ortofast, você faz a avaliação e sai com o seu aparelho montado na hora. Olha só que incrível! E tem mais, por apenas R$ 109,00 no mês, com facilidade de pagar também no boleto bancário. Gostou dessa dica? Então corre lá para garantir o seu sorriso no telefone que vai estar aparecendo aqui na tela. Ah, é verdade, né? A gente tem que cuidar do nosso sorriso, né? E a gente vai voltar então aqui para a receita que a gente já fez. Aquela toast linda, maravilhosa, né? De tomate. E agora então a gente vai para a nossa versão carbonara. A gente vai fazer aquele mesmo molho, tá? O molho alla carbonara, que é utilizando... Eu vou explicar aqui para vocês os ingredientes que a gente utiliza para uma carbonara. Até para ficar mais bonitinho, vou colocar aqui, ó. A gente usa a gema, a gente usa aqui no lugar da massa, a gente vai usar os fios de abobrinha. A gente também tem o queijo aqui, que eu já fiz uma misturinha, que é pecorino e parmegiano. E também a gente tem o guanciale. O que é o guanciale? O guanciale, você pode usar bacon se você tiver na sua casa? Pode usar bacon. O guanciale, a diferença é que ele não é defumado, ele é curado. E ele fica, ao invés de ficar na panceta, o bacon, né? O guanciale fica
na bochecha do porco, tá? E é tão bom quanto, mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar a puxar o guanciale que eu já cortei em cubinhos aqui. Vou colocar aqui, ó, com a frigideira. Aqui é uma wok, né? Bem quentinha. Enquanto isso, vai soltar a gordura. E essa gordura eu vou precisar para fazer a minha creme de ovos, tá bom? Então aqui, ó, vou aumentar o fogo. Nossa, já tô com cheirinho aqui do... Que delícia! Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu separei aqui as gemas, ó. Eu coloquei 2 gemas aqui. Você pode pôr 3. Tem italiano que diz que a cada pessoa é uma gema, tá? Como eu vou fazer pouca quantidade aqui só para o pessoal do programa experimentar, e é claro, eu também, a gente vai usar 2 gemas. E também tem a pimenta do reino. Então eu ver aqui, ó, olha que bonitinha aqui, ó, ela aqui. E eu já vou colocar aqui direto para fazer a crema. Então olha só, nessa gema mesmo, eu vou adicionar o queijo que já está misturado aqui. E para facilitar, mas é muito simples mesmo fazer esse creme. Eu já vou moer a pimenta do reino no próprio queijo aqui, ó. Ah, gosta de muita pimenta? Põe muita pimenta. Gosta de menos? Põe menos. Mas eu vou falar um segredinho. Quanto você moe mais fina a pimenta, mais ardido no seu paladar. Mais grossinha, ela fica menos ardida. Aqui, ó, facinho. Queijo, gema. Eu vou pegar um fouet. Vou pegar um pouquinho de água. Ô, Su, por que tá usando essa água? Se a gente tivesse... Opa, meu fogão desligou aqui. Vamos voltar ao nosso fogão. Tava faltando o cheirinho aqui, ó. Ok, colocamos o fogão de novo para funcionar. E eu vou misturar, ó. Já vou ajudar a fazer um creme. Por que eu tô utilizando essa água? Se eu fosse fazer com o macarrão, se eu fosse fazer com a pasta, eu não precisaria colocar essa água, porque a própria água do cozimento que você vai utilizar, você vai reservar um pouquinho para fazer o seu creminho, tá? Olha o cheiro aqui, ó, o guanciale ficando douradinho, tá bom? Aqui, ó, e essa gordura aqui, como eu já fritei alguns antes para dar tempo, né, que a gente tá fazendo televisão, eu já tenho a gordura do meu guanciale aqui, ó. Então eu vou usar essa gordura, vou reservar numa peneirinha aqui, ó, vou colocar aqui, você pode fazer isso na sua casa, sem problema, facinho. Aqui eu vou pôr mais um pouquinho de água, ó, ele fica já quase um creminho. Se a água tivesse mais morninha, porque tem que ter muito cuidado para não cozinhar a sua gema, tá? Ó, deu aquela fritadinha, douradinha, a gente vai tirar. Eu vou escorrer meu guanciale aqui. Eu vou escorrer meu guanciale, ok? E nisso eu tenho a minha gordura. Aqui agora é só finalizar. Por quê? Se eu tivesse o macarrão, ia demorar um pouquinho mais. Mas como que eu vou fazer aqui? Eu vou separar esse guanciale aqui, separadinho aqui, e eu tenho esse daqui, tá bom? Agora, vamos finalizar. Eu vou jogar a abobrinha direto, a abobrinha é muito delicada, então eu não vou precisar jogar ela na água quente, tá bom? Eu vou jogar aqui, ó, e depois disso, vou pôr um pouquinho a mais, porque eu acho que todo mundo quer comer aqui, né? Um pouquinho a mais da abobrinha. E aí, aqui que é o segredo. Se você não controla a sua temperatura, você vai cozinhar a sua gema e aí vai ficar tipo aquela omelete. Então você tem que ser muito rapidinho. Ó, vou abaixar o fogo e a gente vai tirando do fogo e colocando no fogo
para controlar enquanto vai cozinhando, tá bom? Eu vou colocar aqui uma madeirinha para eu não queimar minha tábua, porque eu vou tirar. E aqui, ó, deixa eu pôr aqui, bem rapidinho. Fala, Su, mas você tirou do fogo? Sim, não se preocupa, vai dar certo. Já coloquei o creme de ovos aqui e vou mexendo, ó, e ele vai derretendo. Ó, volto pro fogo, num fogo baixo, liga aqui Su de novo. E ele tem que, ó, derreter. Dá para dar um close aqui, ó, no molho. Ele não, quando você não vir mais, ó, vou voltar. Quando você não vir mais o granuladinho do queijo, opa, aqui, peraí. E a gema, gente, ela coagula rapidinho, hein? Ela não precisa chegar em 100 graus. Então, 60, ela já começa a coagular, ó. Vou reservar o meu pratinho aqui que eu já escolhi para servir. Aqui a gente faz tudo ao vivo. Ó, fez o creminho, engrossou. Eu já posso até desligar meu fogo porque ele continua cozinhando, tá? Peraí. Então, cozinhou. Eita, esse negócio tá bom, hein? Tá cheirando. E aí você, se você quiser fazer, né? Como os italianos fazem, eu tenho minha pinça aqui, mas você pode montar como você quiser na sua casa, tá? Eu vou pegar esse macarrão aqui, vou colocar o macarrão de abobrinha, tá? Os fios de abobrinha. Olha aqui, qual que é a câmera? Vou colocar numa concha. Olha, gente, a produção tá doidinha pra provar, hein? Eu acho que depois eu vou fazer mais aqui. E aí, a gente pega a pinça assim, ó. Você pode fazer isso aqui, olha que chique, ó. A massa, ela seria mais escorregadia, mas a abobrinha vai ficar bem também, ó. Vou voltar pro prato, pode ir, câmera? Vamos lá. Coloco no prato. Peraí que eu vou fazer mais uma vez. Que aí eu vou fazer como que se fosse uma escadinha. Ok. Pode. Aí a gente vai colocar esse daqui, deixa eu deixar aqui. Não pode perder o guanciale, tá? Ó, você põe o guanciale por cima. Pimenta do reino, sempre. Opa, que negócio cheiroso aqui. E o queijo, eu vou ralar o pecorino, tá? Pode ir, coloca aqui. Olha o queijo por cima. Nossa, que lindo, hein? O queijinho. Deixa eu dar uma limpadinha no prato. Então aqui a gente tem o fio de abobrinhas, né, com molho à carbonara, né? E eu tava até pesquisando porque o molho carbonara você pode também fazer com o legume que você quiser. Você pode fazer com seu aspargo, você fez o molho, fez a creme à la carbonara, aí você pode fazer com o legume que você quiser. Então aqui a gente tem nossos fios de abobrinha com molho à carbonara e a nossa toast, né, de pão com tomate, que a gente utilizou o abacate por cima, de baixo teor. E olha só, e para qual câmera aqui, onde foca, que lindo! Muito bom. Agora, né, bom, para finalizar o prato, porque no final das contas tudo depende de equilíbrio, né? E claro, comida também tem que ter equilíbrio. A gente trabalha cozinhando, mas também a gente se diverte comendo. E agora dá licença que eu mereço provar aqui, mas eu também vou deixar para os meus amigos, todos eles são convidados a virem provar também. Olha, Suelen, eu vou querer provar, hein? Tá um cheirinho aqui no estúdio, não só eu, mas como toda a equipe aqui, hein? Parabéns! Bom, eu queria primeiramente agradecer a Mariana pelo seu tempo, por ter compartilhado o seu conhecimento, tirado muitas dúvidas em relação ao nosso programa. Muito obrigado pelo seu tempo, tá, Mari? Obrigada pelo convite também, né, por estar falando desse assunto para todos. A gente que agradece. E a você de casa, nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. E até mais.
E na semana que vem teremos uma entrevista sobre os nossos pets que fazem parte da nossa família, que eu estou muito ansiosa, inclusive eu tenho a minha, e estou muito ansiosa para ver essa matéria. Esse é o Papo da Manhã, o nosso assunto, o nosso programa semanal, todos os sábados aqui trazendo assuntos leves pra você com muita informação. E agora, gente, que cheiro bom! Vamos lá provar? Vamos lá ver esse prato maravilhoso que a Suelen fez pra gente. Sueli, tá um cheirinho aqui no estúdio. Delícia! Queremos provar. Olha, eu trouxe um garfinho para cada um de vocês, né, ó. Tá aqui. E eu vou também fazer mais, tá, gente? Porque uma não dá. Enquanto a gente vai aí... A equipe inteira vai querer, viu? Eita, será que pegar tem pra uma todo aqui. mundo? Gente, obrigada! Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.